Olá, boa tarde a todos, espero que estejam todos me ouvindo. É um prazer para mim estar aqui com vocês e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as questões das oportunidades para a transição energética através do Green Deal. Bem, obrigada mais uma vez pelo convite, pessoal da Campus Party. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Natália Chaves, sou coordenadora de energia e sustentabilidade na Câmara de Comércio alemã. E hoje, para falar um pouco sobre as oportunidades através do Green New Deal, vou falar um pouco sobre o hidrogênio verde, o panorama mundial das perspectivas para o Brasil, né? A Câmara de Comércio Alemã do Rio de Janeiro, junto com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha de São Paulo, faz parte da Aliança para o Hidrogênio Verde, e a gente traz de uma maneira inédita o lançamento de uma série de informações e projetos para ajudar, então, a estratégia da Alemanha em alcançar parceiros para transição energética através do uso de hidrogênio, e essa é uma iniciativa pioneira no Brasil, né? E a gente tem o propósito de fazer, então, a contribuição do país para a transição energética. Bem, mas por que é importante, né, a gente trazer esse tema e falar sobre a importância do carbono, do hidrogênio, desculpa, para falar sobre descarbonização? Bem, se a gente acompanhar um dos gráficos mais importantes sobre o crescimento, né, do CO2 na atmosfera, a gente vai perceber que, ao longo dos anos, ele vem crescendo de forma incisiva e cada vez mais notado, né? A gente tem notícias hoje mesmo de situações que estão acontecendo no mundo inteiro sobre tragédias ambientais e o crescimento, né, das mudanças climáticas, e isso a gente pode, né, contabilizar com também a crescente da concentração do CO2 na camada atmosférica. Bem, além, né, do aumento da temperatura média na superfície global, ou seja, a gente consegue ver desde 1980 a temperatura da Terra vem crescendo, né, em torno de 1,2 graus Celsius, e com um sinal de crescente exponencial, como tem acontecido nos outros países que a gente tem acompanhado no noticiário atualmente. Bem, a expectativa, infelizmente, é que até a gente tem um alcance de 5 graus Celsius até o final do século. E se a gente continuar no ritmo que a gente está, né? Então é por isso que é importante a gente abordar o uso de energias que sejam mais renováveis e que emitem menos CO2 para a camada atmosférica. Bem, se a gente olhar num panorama sobre o hidrogênio no mundo, a gente vê que diferentes países e diferentes continentes estão, então, promovendo políticas públicas para promover o uso do hidrogênio verde, que é uma das fontes de uso renovável de energia, né? Mantenimento, elaboração. E desde agosto de 2020, né, do ano passado, a gente vê que 9 países, ou seja, 44% do PIB global, já estão fazendo roadmaps e políticas públicas voltadas para estratégias que incluam o uso de hidrogênio. Bem, dentre esses, né, países que estão envolvendo com essa política, o Brasil também está incluso, e a gente percebe que 14 outros países também estão se movimentando e criando estratégias para considerar o uso do hidrogênio nas suas matrizes energéticas. A expectativa, então, é que até em 2025, 80% do PIB global terão políticas públicas voltadas para o uso do hidrogênio. De forma, né, mais gráfica, aqui a gente traz, então, de onde foi o start, lá no Acordo de Paris, de 2015, e aqui, em 2020, a gente já vê uma série de países de, né, todos os continentes desenvolvendo, então, estratégias para que o hidrogênio seja feito de forma efetiva. Dentro dessas estratégias, os principais objetivos, é óbvio, né, o combate às mudanças climáticas e a redução das emissões dos gases de efeito estufa, através do desenvolvimento de economias que sejam mais verdes, com o uso de hidrogênio verde, que sugerem, então, né, atingir as metas propostas no Acordo de Paris para a descarbonização.
Então, isso considera principalmente o crescimento econômico de forma sustentável, a redução das emissões dos gases de efeito estufa e garantir, né, que a gente consiga continuar crescendo como humanidade, desenvolvimento, garantindo a segurança energética. Dentro dessas políticas que existem, né, que estão sendo desenvolvidas mais para o final de 2020 e cada vez mais incidente em outros países, a gente tem aqui os objetivos específicos que são voltados para a redução das emissões, diversificação da matriz energética, promoção do desenvolvimento econômico, integração entre fontes renováveis e desenvolvimento do mercado exportador. E aí é nesses objetivos que o Brasil, através da Aliança Brasil-Alemanha, também tem desenvolvido estratégias, ações e outros projetos e parcerias para que a gente consiga, então, atingir essas propostas e objetivos. Bem, dentro do cenário brasileiro, a gente tem principalmente a atuação, né, uma diversificação da matriz energética. O Brasil, por si só, já tem condições climáticas que são favoráveis ao uso de hidrogênio verde, por possuir sol, vento e recursos hídricos para abastecimento, além, é claro, da biomassa. Enquanto tem países como a Alemanha, que tem metas e objetivos que são ambiciosos, como, por exemplo, chegar até 2050 com 55% da redução de CO2 no país. Então, esses países, principalmente, né, que no caso eu estou trazendo a Alemanha como representação, que busca, então, e investe bilhões de euros no desenvolvimento de parcerias com países estrangeiros como o Brasil. Então, essa, por exemplo, é uma das oportunidades que a gente tem aqui de fazer essa ponte para que esses objetivos que são tão nobres, né, em relação a mudanças climáticas sejam atendidos. Bem, outros países também estão desenvolvendo planos similares, e é por isso que o Brasil precisa se posicionar e vem crescendo de forma constante o debate sobre o uso de hidrogênio verde no Brasil. Bem, como eu comentei antes, né, a estratégia alemã para o hidrogênio reúne políticas climáticas, energéticas, industriais e de inovação, com o objetivo de fazer com que a Alemanha seja pioneira, então, de forma estratégica no plano internacional com o uso de hidrogênio verde, para assegurar, então, que a gente tenha o crescimento de mercado de forma sustentável, com o uso de fontes e outras tecnologias e inovações que sejam efetivas e coerentes com o nosso planeta. Bem, as áreas estratégicas são principalmente de geração de hidrogênio para a indústria, transporte, através da geração de calor e, evidentemente, com pesquisa, desenvolvimento, educação e inovação. Para a cooperação internacional, existem mais de 2 bilhões de euros direcionados para essa política, né, para que seja efetivada, então, as parcerias internacionais até 2030, sendo que um desses parceiros deve, então, fazer a parte de importação do hidrogênio, né, com o principal objetivo da contribuição para a redução dos impactos climáticos e ambientais. E dessa forma, a gente precisa garantir, então, como principais parceiros brasileiros, né, o uso de energias renováveis e o desenvolvimento de um mercado global de hidrogênio verde. Então, dessa forma, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro e de São Paulo tem trabalhado em parceria, né, através da aliança, para que a gente consiga identificar os parceiros e os futuros, então, fornecedores e potenciais fornecedores de hidrogênio para a Alemanha. Aqui traz um pouco da perspectiva e da atuação mundial sobre o uso de hidrogênio. A gente vê, então, que tem anunciado, né, nessa perspectiva aqui do Hydrogen Council, que é o Conselho de Hidrogênio Mundial, né, em fevereiro de 2021, a atuação principal com projetos de hidrogênio na Europa, seguida de Ásia, Oceania, América do Norte, Oriente Médio, África e depois América Latina. Então, a gente tem muito potencial para ser desenvolvido aqui ainda, e
fazer com que esse número de 228 projetos anunciados cresçam, né, nas áreas principalmente de aplicação industrial, transporte, infraestrutura e acoplamento de setores. Ou seja, como que todo mundo pode continuar trabalhando junto para incentivar o uso dessa fonte renovável. Bem, eu acho que não é novidade, a gente sabe que o nosso país é um excelente potencial para diferentes fontes, e para o hidrogênio não seria diferente, né? Quando a gente olha aqui a distribuição temática dos projetos de H2 no Brasil, percebe-se que o maior potencial, né, de distribuição desses projetos é para a produção, isso principalmente porque o Brasil possui já uma matriz energética bem diversificada, com potencial de crescimento, tanto para a eólica quanto para a energia solar, e por causa desse potencial, é evidente que a gente consiga, então, contribuir para que o hidrogênio se torne também uma fonte confiável e de grande uso e escala no nosso país. Bem, de 2013 a 2018, teve uma crescente de 91 projetos associados a hidrogênio e pilhas a combustível, né? Mais de 34 milhões de financiamentos pela ANEEL, que é a nossa Agência de Energia Elétrica, e a ANP, ou então através do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Projetos também existem para o uso de hidrogênio através de ônibus de célula a combustão, né, combustível de hidrogênio, e possuímos no nosso país mais de 2 hubs voltados para o tema de hidrogênio. Então, apesar de parecer um tema incipiente, a gente já tem potenciais e possíveis parceiros que com certeza vão ajudar o Brasil no desenvolvimento do uso dessa tecnologia. Bem, como eu comentei antes, né, o Brasil é um país com potencial enorme de uso de hidrogênio, principalmente por ter potencial das duas principais fontes de hidrogênio verde, que seria a solar e a eólica, porque para a produção de hidrogênio verde, as fontes que são renováveis, né, ou seja, a solar e a eólica, elas podem representar um alto potencial para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável, principalmente no Nordeste, que é onde tem o maior potencial dessas duas fontes. Além disso, a gente tem custos de geração de fontes renováveis que são significativamente mais baixos do que no restante do mundo, o que torna, então, o uso de hidrogênio verde no Brasil mais competitivo daqui num período de 5 a 10 anos. E como um exemplo do que a Aliança Brasil-Alemanha vem desenvolvendo no Brasil, através das câmaras de comércio do Rio e de São Paulo, a gente desenvolveu um portal do hidrogênio verde, onde serve de um ambiente para conexão e networking, identificação de materiais, projetos, notícias, eventos, enfim, tudo que você queira saber sobre o uso de hidrogênio no Brasil e no mundo. A gente tem um espaço para cadastro das empresas, então é onde as empresas podem utilizar desse espaço para poder entender quais são os potenciais parceiros e desenvolver futuros projetos voltados para a área de hidrogênio verde no Brasil. Bem, eu queria agradecer mais uma vez a participação, né, dos ouvintes e também mais uma vez agradecer o convite do pessoal da Campus Party. Eu estou à disposição, acho que é bacana se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação sobre o tema. Bem, eu estou aqui à disposição, a gente tem um tempinho, o pessoal está disponibilizando também um espaço para que a gente possa conversar. Então, bem, estou aqui à disposição, esse é meu contato, e vou aqui ver, então, se a gente tem alguma interação específica do YouTube. Pessoal? Me enviaram uma pergunta aqui, da Alana, né? Como podemos viver em harmonia com a natureza em um futuro de alta tecnologia? Bem, eu acredito especificamente que as tecnologias vieram para mais solucionar os nossos problemas do que necessariamente criar impasses com a convivência com a natureza, né? Eu sou cientista ambiental por formação, mas sou apaixonada e especialista em uso de energias renováveis, e eu acredito que, na verdade,
o tema do uso da tecnologia é principalmente para a gente conseguir trazer eficiência para os processos, né? As eras industriais mostraram que para desenvolver tecnologias, a gente precisou causar grandes impactos, mas eu acho que hoje em dia a gente tem bastante conhecimento e também potencial de desenvolvimento de inovação para que o uso das fontes renováveis seja feito de forma mais eficiente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não sejam tímidos. Eu acho que a gente pode, enfim, continuar trocando aqui. Estou vendo aqui o comentário do pessoal. E bem, eu acho que por agora é isso, né, gente? A gente tem mais